Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este novo vídeo. Hoje nós vamos conversar a respeito deste lançamento do Chesterton, Alarmes e Digressões, que é uma coletânea de artigos e crônicas escritos aí para o jornal Daily News. Tá? É mais um belo trabalho de tradução aí do meu caro amigo Matheus Leme. Né? Mas antes, uma observação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu canal no Telegram. Tá? Eu sei que eu insisto nisso, tá? Mas aqui eu tenho gravado áudios diários sobre literatura e escrita lá no Telegram. Esta semana, por exemplo, foram temas bem variados. Né? Falei aí sobre como a literatura gera emoção e perplexidade. Fiz uma breve análise de um soneto do Gerard Manley Hopkins. Também falei a respeito do romance O Leopardo, escrito pelo Tomasi de Lampedusa. Né? Discuti um pouco a questão aí do uso exagerado dos advérbios terminados em mente, né? Que muitas vezes são usados aí como solução para tudo, né? Por alguns escritores. E terminei a semana falando do contista uruguaio Horácio Quiroga, né, e do Decálogo do Perfeito Contista, que ele escreveu e publicou em 1927. Né. E para vocês terem uma ideia, quer dizer, lá no Telegram, nós já somos mais de 11 mil pessoas. Tá? Bom, mas vamos falar do Chesterton. Tá? Eu já analisei aqui no canal um outro livro dele. Um livro que eu recomendo para quem quer começar a conhecer, quer ter um primeiro contato com esse autor incrível, né? Que é o livro Tremendas Trivialidades, que também é uma coletânea de textos breves, tá? Exatamente como este aqui, Alarmes e Digressões. Bom, muita gente define o Chesterton como um escritor espirituoso, né? Ou seja, um autor que é inteligente e meio engraçado, né? Que é vivaz, sutil, preciso, mas que também é hábil aí para provocar o riso. Né? Mas esse tipo de definição diminui o que o Chesterton representa. Né? Quer dizer, ele tem, sem dúvida, uma alegria que eu chamo aí de ensolarada. Né? Mas ele também é profundamente crítico. É dono de uma argúcia, de um raciocínio, muitas vezes sutil, mas sempre inteligente. E este livro aqui está repleto de ótimos exemplos dessa agudeza de espírito chestertoniana. Né? Já na introdução do livro, ele mostra a sua capacidade de penetrar nos temas mais complexos e apresentar deles uma síntese. Né? Mas uma síntese que não é só uma explicação didática, né? Não, mas uma crítica muitas vezes severa. Né? Então, ele termina a introdução falando da história da arte. Né? Bom, a gente até pode discordar dele, exatamente pelo fato de que talvez ele simplifique demais algumas questões. Né? Mas a provocação que ele faz quando critica o realismo, bom, é certeira. Tá? A crítica aos excessos do realismo na literatura, ela não é gratuita. Né? Não, na base dela está uma visão que ele tem a respeito da pessoa humana. Né? Na crônica O Pesadelo, por exemplo, ele fala que o homem pode contemplar todas as coisas feias que ele quiser, desde que ele esteja certo de que não vai adorar essas coisas feias. Tá? Agora, é incrível como o Chesterton, escrevendo aí nos primeiros anos do século XX, né, como ele percebeu que nós estávamos caminhando, né,
para um verdadeiro culto da feiura, né? Que é o que a gente vê em muita coisa que é produzida pela arte contemporânea, né? Mas vejam, a primeira preocupação dele não é convencer o leitor de alguma coisa, né? Não. O que ele deseja é dialogar com o leitor, né? Mas um diálogo franco, né? Ele não quer provar nada, mas ele quer sim mostrar para o leitor que há diferentes formas de se olhar para a realidade, né? É o que ele faz, por exemplo, na crônica Os Postes do Telégrafo, né? Quer dizer, ele compara os postes de madeira aos pinheiros da floresta em que ele está caminhando com um amigo, né? E aquilo que, num primeiro momento, surge como algo feio, né? Quer dizer, quando é comparado com a riqueza, com a variedade, com o movimento dos pinheiros, né? No fim, né, são os postes que salvam os dois caminhantes, que num primeiro momento ali parecem perdidos na floresta. A mesma ideia, quer dizer, essa ideia de que nós precisamos estar atentos à realidade e não aos discursos que são criados a respeito da realidade, volta na crônica O Apetite da Terra, né? Ele vai mostrar a tendência que nós temos aí de substituir os fatos concretos por ideias abstratas, né? Então nós chamamos a fome de problema econômico, né? Chamamos o sexo de afinidade, né? Chamamos o vinho ou a cerveja de álcool, né? Claro, muitas vezes essas expressões, né, surgem como figuras de linguagem necessárias no nosso texto. Mas o Chesterton diz, com razão, que os homens precisam aprender a sentir a verdade como um fato e não como uma experiência abstrata. Quer dizer, nós precisamos tornar as coisas abstratas tão simples e tão sólidas como as coisas concretas, né? Ou seja, nós não devemos só admitir a verdade, mas nós precisamos ver, cheirar, tocar, ouvir, devorar a verdade, né? Vejam também um outro texto interessantíssimo em que ele fala do queijo, dos queijos, né? No início parece só aí o elogio de um homem guloso, né? Mas depois o texto se transforma numa explicação a respeito do que é a boa e a má civilização. Bom, nós não precisamos concordar sempre com Chesterton, tá? Eu, por exemplo, discordo quando ele elogia a Revolução Francesa, né? Ou quando, como acontece numa crônica aqui deste livro, né, que se chama Uma Cabeça Criminosa, uma crônica em que ele elogia o Robespierre, né? Para mim é um absurdo alguém dizer, como ele diz, que o Robespierre era louco por ética, né? E que a Revolução Francesa foi o maior trabalho já feito para tirar a Europa do abismo da barbárie. Mas, enfim, eu desculpo o Chesterton porque, bom, primeiro, ninguém é perfeito, né? E depois, um autor genial como ele tem o direito de cometer as suas falhas, né? Isso é inevitável. Mas a minha discordância dele desaparece quando eu leio um artigo como o do capítulo 15, em que ele critica os futuristas, né? Bom, é uma das críticas mais divertidas e mais ácidas que eu já li ao marinetismo, né? Que, vocês sabem, foi o movimento que exerceu aí influência determinante na semana de 22 aqui no Brasil. Não deixem de ler também a crônica As Três Espécies de Homens, né? Então, vejam, por exemplo, o que ele fala a respeito dos poetas, né? E os poetas não são necessariamente aqueles que escrevem, né, poesia ou prosa. Não, mas poeta é todo aquele que, tendo cultura e tendo imaginação, compreende
e compartilha, né, os sentimentos dos seus semelhantes. Ao contrário daqueles que usam esses mesmos sentimentos, né, para, de forma aí supostamente intelectual, se colocar acima dos seus semelhantes. Agora, o texto mais genial, o texto realmente antológico, se chama O Jardim do Mar. Tá? É o capítulo 31, se não me engano. Bom, é o mais perfeito exemplo do estilo chestertoniano, tá? que consegue ser muitas vezes lírico e também épico. Tá? Nesse texto ele parte aí das expressões simples do povo, né? Das frases feitas, dos lugares comuns, e vai construindo um raciocínio inesperado até chegar a Ésquilo e Shakespeare, né? E depois ele dá uma guinada em outra direção e, bom, no fim ele cria uma belíssima descrição do mar, né? Que ele chama de uma fronteira semelhante ao fio de uma espada. Né? Bom, mas antes de terminar, eu acho importante citar aqui o trabalho da Sociedade Chesterton Brasil. Tá? Eu não sei se vocês conhecem o trabalho que essa turma está fazendo já há algum tempo, né? Mas olha, vale a pena. Tá? Eu, inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site deles, tá? Porque eles fazem um trabalho de divulgação da obra do Chesterton que merece todos os elogios. Tá? Eu, inclusive, comprei algumas das traduções recentes que eles publicaram. Traduções muito boas, feitas pelo Raul Martins Lima e pelo Elton Mesquita. Tá? Então, assim, eles traduziram, dentre outras obras, tá? Não é tudo que eu vou mostrar aqui. Este aqui, olha, O Homem que Era Quinta-feira, que é um romance policial. Traduziram também este aqui, olha, O Poeta e os Lunáticos, uma coletânea de contos, todos giram em torno do mesmo personagem, né? Um poeta que tem aí uma habilidade especial para lidar com os lunáticos. Né? Esse aqui também, Eugenia e Outras Desgraças, em que o Chesterton profetiza as ideias aí pseudocientíficas do nazismo e as consequências dessas ideias, que estão presentes até hoje, tá? Quer dizer, inclusive aí entre os defensores do aborto. E este outro aqui, A Taberna Ambulante, né? Que é um romance também divertidíssimo, um romance também profético, em que o Chesterton conta as aventuras de dois amigos que tentam burlar a proibição de consumo de bebidas alcoólicas numa Inglaterra controlada por leis muçulmanas. Né? Muito atual. Este aqui, inclusive, tem um ótimo prefácio do Raul Martins Lima, que é o tradutor. É isso, meus caros. Olha, Chesterton, sem exagero, é leitura obrigatória. Tá certo? Um grande abraço para vocês e tudo de bom.